Aparência, comportamento e comunicação. Esses são os 3 pilares que norteiam uma das profissões do futuro, segundo o New York Times. Acompanhe as novidades, tendências e dicas sobre esse universo que está mudando a forma como nos vemos e como somos percebidos. Podcast Profissão Consultoria de Imagem, uma produção original Centro-Europeu. Oi, tudo bem? Meu nome é Tayana Zanoni, sou consultora de imagem. É um prazer estar aqui com vocês, né, mais uma vez. E a gente está iniciando esse projeto incrível, que é Profissão Consultoria de Imagem, esse podcast do Centro Europeu. E a gente vai falar sobre empreendedorismo e a gente vai falar sobre a nossa área, né, na consultoria de imagem. Eu gostaria de saber... Quero que vocês se apresentem um pouquinho. A Luciana, estamos aqui com a Luciana Urich e a Laís Machado. Primeiramente, estou super nervosa, gente, porque é um prazer. Quem é da profissão sabe que são pessoas que a gente super admira e se inspira sempre, né? Então, sempre é uma conexão. É muito enriquecedor estar aqui com vocês. Então, se apresentem um pouquinho, falem da carreira, como que vocês chegaram até aqui. Vamos lá. Começa, Lu. Começa? Vamos lá. Então, como você já falou, obrigada, muito bom a gente participar desse projeto. Eu acho que a profissão da consultoria de imagem ainda tem muitas, né, as pessoas não conhecem, não é tão popular e tem muitos mitos em cima da profissão. Então, bacana a gente trazer profissionais aí para a gente discutir e falar um pouquinho sobre isso, né, Laís? Com certeza. Aí depois de vocês escolheram 2 conterrâneas paranaenses, né? Exatamente, a fluidez vai, né? Então, aí, acontece. Então, sou do Paraná. E ingressei na área da consultoria de imagem há uns 12, 13 anos atrás. Eu já tinha mais de 35 anos, e na verdade foi uma transição de carreira. Eu na minha época não tinha essa profissão para ser escolhida para a gente trabalhar, mas sempre gostei muito da questão da gente valorizar a nossa imagem como comunicação, né? Me formei em Direito, trabalhei muito em área de marketing, área comercial, então essa questão da gente pensar na aparência, comunicação verbal, não verbal, né, e o comportamento, todos trabalhando a seu favor e contando uma mesma história, né? E eu tinha uma loja e fui, enfim, fazer um curso de consultoria de imagem para entender um pouquinho melhor dessa imagem, da parte da aparência, de tecidos, modelagem, e me apaixonei pela área. A loja não existe mais, obviamente, porque eu acabei enveredando para a área da consultoria de imagem, e na época a ideia era trabalhar com imagem profissional, né? Porque eu vinha desse mercado, eu trabalhei muitos anos nisso, mas a parte da coloração pessoal era muito apaixonante, né? Quase ninguém trabalhando com cores, e eu sempre eu trouxe um resgate aí, tá, da minha infância, de pintar, de artesanato, que eu tinha muito isso, mas eu meio que a minha imagem não estava aliada a essa criatividade toda, né? E a consultoria me fez esse resgate e a questão de pensar nas cores, começar a trabalhar cores que era pouco visto aqui no Brasil, né? E a questão da coloração pessoal, a gente tinha uma metodologia, que ainda é mesmo, mas que o que a gente tinha de exemplo, de modelo, eram peles vistas e trabalhadas fora daqui, e que tinha uma estética diferente da nossa, né? Então, comecei a pensar, peraí, como que a gente aplica isso para dentro da nossa brasilidade, dentro da nossa miscigenação, que é muito rica, e dentro dos nossos valores, que é trabalhar a cor muito mais na maquiagem, no cabelo. Então, fui fazendo aí um desenho de carreira, né, no começo bem genérica, pensando que eu ia me especializar em imagem profissional, e no final das contas as cores levou meu coração. Se apaixonou. E acabei me especializando. Então, aí vem, acho que a Estúdio Imagine, que é a minha empresa, é uma das primeiras empresas que focaram no nicho de mercado, porque naquela é época pioneira no Brasil, né? Então, importante assim, a gente falar isso. Teve outras pessoas que trouxeram a coloração pessoal para o Brasil, mas a primeira empresa com a especialidade em cores é da Estúdio, né? Então, daí nesse mercado a gente trabalha, aí a gente foi cada vez mais implementando, e hoje então tem a Estúdio Imagine, uma empresa que é voltada para esse foco da coloração pessoal, no desenvolvimento de materiais de treinamento. Muito legal. E fui aluna de Luciana. Olha, muito prazer e muita honra, né? Fui aluna de Luciana, eu estou no mercado já há 6, 7 anos, e eu fiz uma transição de carreira de 10 anos na área de comunicação e marketing. Gostava, era feliz, eu era feliz. Mas tem aquela perguntinha do 1 milhão que eu sempre conto essa história, que foi uma amiga minha, um dia que eu estava reclamando da empresa que eu trabalhava, que era cartão de crédito. E ela falou, Laís, você está reclamando aqui, se você pudesse fazer uma coisa de graça na sua vida, o que você faria?
Eu falei, eu ajudaria as pessoas a se vestirem melhor. E eu fiquei com aquela pergunta. Eu lembro que eu voltei para minha mesa do escritório e eu procurei no Google. Né? Eu não sabia que existia consultoria de imagem. E pop-up, né? Apareceu a consultoria de imagem. Falei, gente, existe uma profissão que faz isso. Aí eu fui estudar, fui fazer a pós-graduação na Belas Artes, eu fui mandada embora. Um mês depois que eu comecei a estudar, a empresa estava quebrando, eu estava desligando o meu time, eu sabia que ia ser a próxima. Eu falei, vou estudar a consultoria, mas eu vou continuar procurando emprego. Só que eu acho que o universo já estava me conduzindo para isso. Né? Eu não achava emprego. Eu fiquei 1 ano procurando, estudando. E, enfim, a transição veio. Aí o segundo curso que eu fiz foi o curso da Luciana, de cores. E você fez lá em São Paulo, Laís? Em São Paulo já. Porque você já morava lá, né? Eu morei em Curitiba durante a vida toda. Eu estou em São Paulo há 8 anos. Então, quando eu fui para São Paulo, fui trabalhar numa empresa de cartão de crédito. Que foi essa perguntinha do milhão, foi de uma amiga minha que trabalhava lá. E aí eu fiz o curso da Luciana. Na verdade, eu fiz 2 logo de cara, né? Eu fiz o de Portugal. E eu tenho uma empresa que eu falo que é uma empresa estilo boutique, assim. São processos internos super bem desenhados. Eu atendo um público bem específico, atendo mulheres e eu foco muito no corporativo. Então, eu atendo muitas empresas, eu trabalho muito com varejo e hoje eu sou professora também do Centro Europeu, né, como a Lu, e também dou mentoria para consultoras. Então, eu tenho várias caixinhas na minha empresa. Isso é uma coisa que eu acho que dentro do empreendedorismo a gente tem que ir sentindo ao longo do tempo também. Talvez até a gente fale um pouquinho sobre isso aqui hoje, que a gente olha para um lado, né, Lu, mas a gente entende que existe um leque muito grande que a gente pode colocar de produtos e serviços dentro de uma empresa de consultoria de imagem. E você tem que seguir aquilo que o seu coração vibra, né? Hoje eu falo que o meu grande amor é o corporativo. Mas assim, você tem várias caixinhas, mas todas conversam, né? Todas estão conectadas. Todas conectadas, tem a ver com o corporativo, tem a ver com essa questão do empreender. Tanto a mentoria como a consultoria que você presta. E é difícil, né, Laís, a gente fazer esse recorte. Acho que a grande dificuldade de quem entra no mercado é esse, né? É que quer resposta logo, né? Eu tenho todo esse universo para trabalhar e onde eu vou me encaixar? Qual que é a minha especialidade? E no começo a gente tem que fazer tentativas para vários... Tentativa e erro, né? Muitas tentativas e erros, acertos também, mas é essa que é a grande dificuldade, né? Perfeito, porque a resposta ela vem com o tempo, né? O que você viveu, você foi sentindo ao longo do caminho o que direcionava. E eu vejo as consultoras muito ansiosas, assim, eu quero essa resposta logo. Calma, vai vivendo, vai atende para você ver que você não gosta, atende um homem para você ver que você gosta ou não, vai fazer uma palestra para ver se isso te motiva a fazer outras. Então o empreender é muito do tentativa e erro, né? Acho que é um pouco disso. E ter essa flexibilidade, né, Laís? Ter essa tranquilidade que você vai traçar, tem ali o teu planejamento e que algumas coisas não vão sair exatamente como você várias, né? Várias. E outras talvez você nem esperava, onde você menos esperava, às vezes aparecem oportunidades muito bacanas. Mira no que vê e acerta no que não vê. Não é? Exatamente. Isso é muito empreender. Você tá olhando para lá, de repente o tiro saiu para lá, nossa, não é que deu certo? Exatamente. E aí vem muito a questão do autoconhecimento, porque se você se conecta com você, as coisas acontecem, né? Então, eu sempre falo para quem pergunta, como você começou? Eu falo, olha, se eu voltasse na minha carreira, o que eu faria diferente é que eu fiz os cursos. Eu deveria ter investido numa mentoria, que na época não existia, ou num coaching, que na época existia. Assim, para trabalhar esse autoconhecimento, eu voltei para terapia. Eu lembro a terapia ajuda sempre. Ajuda muito, né? Eu fiz a transição de carreira na terapia. Então, que eu visualizei também que eu era advogada. É muito importante. Eu também era advogada, minha formação é direito. Mas tu não é direito? Não, é jornalismo. Jornalismo. Então você ainda estava na comunicação na veia. Mas assim, tem muitas consultoras advogadas, né? Muito. É porque é uma profissão assim mais densa. Engraçado que o maior público da consultoria, pelo menos das mulheres que eu atendo, é advogada. Assim, advogada, médica, engenheira, tal, mas advogada tem muito. Médica como também. Tem, uma profissão, né, que deixa a mulherada, acho que doida, só pode. E eu acredito que quando você vai escolher uma profissão, o direito, todo mundo fala assim, não faz direito, que tem várias áreas. Se você não sabe mais ou menos... Essa é a promessa. Não é? Então você fala, realmente, eu vou me encontrar em alguma coisa, né? Gigantesco, então você pode escolher. Mas assim, quando a gente coloca na prática, a gente sabe que não é isso que acontece, né? Mas voltando um pouquinho do nosso tema de empreendedorismo, que a gente quer que você dê várias dicas aqui para quem está escutando a gente. Vou falar um pouquinho sobre o empreendedorismo, que é quando uma pessoa consegue identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade, ou seja, abrir o seu próprio negócio, né? Algo que vocês aí têm muito a contar pra gente.
Para vocês, o que é empreender, né? A Laís, eu vi que ela até colocou, ela já sabe essa pergunta, essa resposta, que eu vi que ela colocou no Instagram dela. Então vamos começar por você, Laís. O que você acha? Ainda mais, né, empreender, foi o dia do empreendedorismo feminino, né? Aí a gente vê que a mulherada tá com tudo mesmo e a gente tá dominando. Com calma. Eu fui convidada pelo grupo, né, Morena Rosa, pela marca Maria Valentina, a falar sobre o empreendedorismo. E eu falei, foi exatamente isso que eu falei. Que eu acho que o empreender é muito um estado mental. Sim. De alguém que quer transformar alguma coisa. A gente não precisa de uma chancela de um CNPJ. A gente não precisa da chancela de alguém falando, caraca, você está empreendendo. É um estado interno. Sim. Então, se você não conseguir acessar as suas, ou rever suas crenças, ou acessar aquilo que você precisa para você ter esse estado, esse sentimento de que você é um empreendedor, talvez se você ficar buscando externo, você nunca vai ter a validação que você precisa. Então começa dentro. Sim. E aí, de dentro a transformação ela vai para fora, de você agir, você buscar, você planejar, né? Você pensar, você tentar, você errar. Então acho que o empreendedorismo é muito isso. Essa tentativa e erro. No meu caso, a família da minha mãe e o meu pai, os dois eram empreendedores. Ah, já tinha uma veia. Então tinha uma veia. Meu pai tinha um negócio próprio, a família da minha mãe tinha também negócio próprio. E você começou com a loja, né? Comecei com a loja. Sim, eu fui andando. Então, assim, desde criança ia pra praia, eu ficava. Aí ia lá, comprava um chapéu, daí comprava uma fita, passava a fita e ia vender pros vizinhos, sabe? Assim? Então sempre tive essa coisa de vender, fazer a faculdade, fazer bijuteria. Então sempre tive essa ideia de montar seu próprio negócio. Desde cedo? Desde cedo. Olha. Porque eu acho que tinha aquela coisa do meu pai. Em casa, né? Em casa de sempre começar nas oportunidades próximas da sua atividade. Sim. Então sempre foi aquela. Meu pai sempre falava, olha, o primeiro emprego que tiver na minha empresa vai ser meu, porque por enquanto só tem trabalho, a gente que empreende sempre está nesse desenvolver, né? Mas eu acredito que assim, o empreender é muito da gente encontrar um propósito que você acredite e que te faça feliz e que tenha a ver com seus valores de vida. Muitas vezes a gente se vê infeliz no trabalho porque você está ali, né, paga suas contas, você tem a sua atividade, mas será que é isso que você gosta de fazer? E o empreender necessariamente não é você montar o seu negócio e ter o seu CNPJ. Pode ser o empreendedorismo social, o empreendedorismo dentro de uma empresa, você ter essa postura de você ter não é a autonomia, você ter a liderança, a ideia, né, a sua atitude. Então, é muito difícil empreender, mas eu acho que o nosso país colabora muito, porque a gente está num país que é mais flexível, não digo nas leis, né, gente? Porque para a gente empreender nas leis, aqui para a gente abrir uma empresa demora muito mais burocrático. Culturalmente é mais livre. É mais livre, né? A gente certeza. tem essa cultura da flexibilidade, não dá certo uma coisa, a gente vai atrás de outra, a gente sempre está buscando novos caminhos, né? A gente viu que na pandemia cresceu, né? Houve um crescimento absurdo, todo mundo saindo do trabalho e começando a empreender. E hoje a gente vê que a maioria das pessoas que mesmo que prestam serviços para empresas grandes são empreendedores terceirizados que estão trabalhando aí. Então isso é muito bacana para a nossa profissão, porque todo mundo tem que cuidar da sua imagem, saber o que está comunicando, se eu conto o que eu faço. Então cada vez mais as pessoas preocupadas no posicionamento profissional também, né? Mas é difícil, vejo que as pessoas, principalmente as gerações mais novas, querem uma resposta muito rápida. Não, eu já tenho que ganhar dinheiro aqui em 6 meses, a coisa tem que dar retorno. E acho que né? Focar no propósito, né? Isso. E o imediatismo da internet, acho que trouxe muito esse sentimento, né? Essa ansiedade. E eu acho que isso que as consultoras que estão no começo, elas precisam dar tempo ao tempo, porque o empreender é mais ou menos, eu falo que é aquela analogia que você faz de ver um fruto nascer na natureza. Quando você põe a sementinha, no dia seguinte você volta lá, não existe uma macieira maravilhosa vermelha para você morder. Se até a natureza tem um tempo para frutificar, isso vai acontecer com a gente também. Sim. Então a gente pode olhar para a natureza e entender que tem um timing. Então a gente precisa respeitar e lidar com a ansiedade, que eu acho que hoje é o principal ponto que a gente precisa como empreendedor, porque você tem sonho. Quem quer sonho quer realizar. E aí você quer viver muitas coisas, mas você está dando tempo para isso acontecer, então você já está plantando a sementinha, você está regando, porque não é só plantar. Então não é só fazer o curso. Como que você está trabalhando o seu networking, você está planejando suas ações, como que você está desenvolvendo o seu relacionamento, ou você está tentando se diferenciar. Então, qual que é a sua frequência no cronograma de conteúdo, ou da participação dos eventos que você tem, enfim, é todo que é o regar, né? Para a coisa começar a vir. E vem.
Então a gente tem tantos profissionais Lu, né? Eu comecei nos cursos da Lu, então hoje para mim é um prazer estar sentado do lado dela aqui. Nossa, porque para mim também. a Lu sempre foi uma referência. E então é você saber que, né, você está aprendendo hoje com um professor, amanhã você está ali do lado dele e o mercado está aqui desse jeito e é maravilhoso isso. E o resultado que você está fazendo está dando certo está aqui, né? É isso que eu a gente tá essa que é a resposta. Exatamente. Mas eu acho que o que você falou é muito verdade, Leisa. A internet faz as pessoas serem muito imediatistas, né? Essa comparação, né? Assim, tem muita gente que fala, não, olha, eu já tô há 6 meses, eu só atendi 3 clientes. Só, amor. Amor, só. Então, quer dizer, esse esperar, escolher, esse ir atrás. É uma construção. E ter o conhecimento técnico, mas esse preparo do autoconhecimento, esse preparo de montar um negócio, né? Eu acho que tem aquela pessoa que nunca teve seu negócio, que vem ou de uma empresa que tinha estrutura, tinha o financeiro, o administrativo, e que toda hora que precisava de alguma coisa tinha para quem recorrer, e com a gente tudo é com a gente, né? Sai de um cafezinho, exatamente. No começo é o eu presa, né? Exatamente. Depois que você vai delegando. Eu presa, isso. E é a dor de delegar ainda, né? Sim. Não sei se você passou por isso. Sim, você fala, meu Deus, será que vai fazer bem feito? Né? Será que vai dar certo? Muito né? Aliás, essa pergunta está aqui. Como é ser um bom empreendedor, né? Porque ser um bom empreendedor é você começar a delegar e começar... Como que funciona isso para vocês, assim, né? o que a gente tem que pensar muito, né, Laís, vê se você concorda comigo. A gente não é bom em tudo, né? A gente tem que primeiro saber aquilo que você faz bem, qual que é o foco do teu trabalho, e isso você tem que focar em usar o seu tempo. Né? Então, meu negócio é fazer teste de cor. Eu não sou a pessoa mais... A gente estava falando antes da Maria Dolores, que às vezes quando você é muito criativo, você precisa de alguém que seja pé no chão para poder fazer as coisas que precisam, né? Toda a parte burocrática, né? O planejamento. Então, se você não sabe fazer isso ou tem dificuldade, contrata alguém que faz, né? As mídias sociais, para mim, me absorve muito tempo, eu não gosto. Contrata um designer, terceiriza, né? Então, chega um momento que é difícil para a gente largar o nosso filhinho, né? Falar, meu Deus, vamos cuidar bem dele. Mas você tem que saber crescer. Fazer do jeito que porque se você não delega, você não cresce. Não cresce, fica ali. Então, para mim, foi um momento muito desafiador. Eu lembro que eu estava passando esse momento quando a gente estava em Chicago, na conferência global. Eu lembro de conversar com a Ju Berman, que também é uma super referência em empreendedorismo. E eu conheci a Juliana lá e eu falei assim, nossa, eu preciso conversar com alguém, né? Porque eu percebi que ela já tinha delegado algumas coisas. Eu falei, eu preciso delegar. Eu tô surtando, eu não consigo. Então ela, amor, contrata uma assistente e vai. Eu falei, mas não é tão fácil. E eu lembro que aquele momento foi que eu comecei a maturar a ideia. Hoje eu não consigo me imaginar sem elas. Eu não consigo. Se eu falo assim, se elas saírem, eu fico maluca. Porque é muito mais fácil quando você entende que a sua habilidade principal é o seu core, é o que você tem que fazer ser a essência, e aquilo que você não gosta, você delega, ou que te ocupa muito tempo. Eu acho que esse é um ponto legal no empreendedorismo. Às vezes não. Para a gente crescer, a gente precisa olhar para a estratégia e sair da operação. Então a Lu, por exemplo, eu conheço o trabalho da Lu. A Lu está em sala de aula o tempo inteiro? Não mais, né, Lu? Ela precisou ter os braços dela na sala de aula, porque se ela fosse ficar em sala de aula o tempo inteiro, ela não ia conseguir fazer assim, a empresa só ia ficar assim. E esse é um momento bom na hora que chega para a consultora. Eu falo que é um problema bom de resolver. Exatamente, problema positivo. Bom. Vamos lá, né? Vamos crescer, vamos por esse caminho problema aqui. Bom de resolver. Exatamente, a gente soluciona e vai aprendendo no meio do caminho, com erros, acertos, né? Senão o teu tempo todo fica absorvido ali por o dia a dia, e você tem que ter tempo de criar, de ver novos caminhos, de ver novas, né, a estratégia que vai levar toda a empresa. Sim. Então, você precisa, isso está muito conectado com a tua essência, com a visão e os valores da tua empresa, mas a gente tem que ter tempo para isso, senão não vai. Exatamente, porque é com a estratégia que a gente vai alçando novas... Conseguindo, crescendo, evoluindo. E também a gente quer saber como começar um empreendimento e por que na área de consultoria de imagem, né? Como empreender nessa área? Vocês acham assim que... Porque a gente acabou de falar aqui, né? Muitas vêm do mercado de trabalho, às vezes, com salário fixo, elas ficam inseguras. Então, qual a dica que vocês podem passar? Como começar? Né? Que dica que vocês podem passar para elas, assim, na nossa área? Olha, a primeira coisa que eu acho fundamental, tem um mentor, tem um coaching, tem uma pessoa para você trazer o autoconhecimento. O que você vai trabalhar, né? O que você vai fazer, e ter um planejamento. Né? Então, assim, o empreender não é um hobby, é um negócio.
E a gente tem que ter esse planejamento do tempo que você está usando financeiramente, aonde você vai estudar e tudo mais, né? E se preparar para isso, né? Então, eu vou pedir demissão do meu trabalho, então eu planejei quanto tempo eu tenho guardado de dinheiro para essa empresa viver, né? 1 ano, 2 anos, ou não, eu não tenho condição de ter esse, né, de parar e guardar esse dinheiro. Então, eu vou fazer um part-time na consultoria de imagem, né? Metade do tempo na consultoria de imagem, metade do tempo no meu trabalho que está pagando o meu sonho. Então, assim, essa questão do planejamento financeiro é muito importante, porque a gente vê muita gente boa, né, Laís, que não fica no mercado porque não fez essa liçãozinha de casa, e da pessoa falar, poxa, eu queria continuar, mas eu preciso viver, né? E a questão de você, não é a velocidade que você vai, mas a direção da sua carreira. Então, ter uma pessoa que te ajude, que te oriente, que veja, porque a gente não vê as nossas habilidades, a gente está muito ali, então ter esse olhar de fora e profissional é primordial. Concordo muito com o que ela falou. Eu acho que é uma frase que eu uso muito para as minhas mentoradas. O mentor, ele achata a sua curva de erro. Então, assim, você tem tempo para errar? Então, se você pode ter alguém dizendo pra você, vai pra cá e não pra cá, ou do tipo, investe seu dinheiro nesse curso aqui e não aqui, porque aqui você não vai usar tanto, porque eu botei o dinheiro lá e eu vi que não adiantou. Então, quando você acha alguém que tem os seus valores, né, você procura profissionais, um coach financeiro, acho que a Lu foi impecável. Acho que ter esse suporte, uma rede pra te dar esse suporte e o planejamento, que é financeiro, de tempo, pra gerir casa, família, tudo mais. Então, acho que é exatamente isso. Muito, muito obrigada. Foi um prazer estar com você. Prazer. Ainda com essa minha querida, com a Laís. É um prazer estar com vocês aqui. A gente, assim, se sente muito honrados, até com a presença de vocês aqui no nosso evento. Vocês vieram para iluminar. Muito, muito obrigada. Falar um pouquinho de empreendedorismo, incentivar, né, as novas consultoras a ter coragem. Então é isso. Obrigada. Obrigada, Luciana. Centro Europeia. Obrigada a você. Empreender é fácil? Não é. Não é. Mas é muito bom. É demais. Fiquem aí com essa última palavra, gente. Obrigada.